Então, recapitulando, Jesus nos chamou para viver para Ele. Jesus nos chamou para viver para Ele. E o viver para o Senhor requer alguns sacrifícios. O viver para o Senhor requer alguns... Como é que eu posso dizer? Existem alguns princípios que nos levam a viver para Ele da maneira como Ele deseja que vivamos. Porque de nada adiantaria a gente tentar viver do nosso jeito para o Senhor se Ele não está se agradando daquilo. Então, para que agrademos ao Senhor, é importante que nós conheçamos quais são os princípios de Deus e saber como viver da melhor maneira para agradá-lo. E ao agradá-lo, nós então passamos a viver de fato a vida que Ele desejou que queríamos que nós vivêssemos, e aí nós ficaremos agradados também, ou seja, ficaremos satisfeitos também. Por quê? Porque Ele nos criou para viver uma vida de satisfação. Só que nós precisamos entender que como somos dele, fomos criados nele, a nossa satisfação completa só se encontra nele, numa vida seguindo os seus preceitos e os seus princípios. Amém? Então, Jesus, quando ele nos chama, Jesus, devia ser a Bíblia mesmo, Rosimeire. Então, Jesus, quando nos chama, ele nos chama para viver, para negar a nós mesmos. Então, ele diz: cada um negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. E aí, o primeiro ponto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5:15, que nós lemos sobre negar a si mesmo é não pagar o mal com o mal. Paulo, é interessante que Paulo ele está destrinchando o que Jesus já tinha dito quando Jesus falou sobre dar a outra face. E o apóstolo Paulo ele já tinha falado sobre isso quando ele escreveu aos Romanos. Quando ele diz: não pagueis a ninguém mal por mal, mas pagai o mal com o bem. Então, a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, quer que nós paguemos o mal com o mal. Toma lá da cá, bateu, levou. A nossa carne quer que a gente leve a nossa vida na base do eu não sou capacho de ninguém, na base do eu não tenho que fazer nada para ninguém, na base do eu não sou... Tem uma expressão que as pessoas dizem assim: eu não sou obrigado, né? E o meu corpo, minhas regras, e daí para baixo. Então, a nossa carne quer que a gente viva assim. A nossa carne quer que a gente afronte, a nossa carne quer que a gente dê o troco, a nossa carne quer que a gente leve a vida no olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e o que quer que seja. A nossa vida quer que a gente se vingue, a nossa carne, perdão, quer que a gente se vingue, mas viver a vida dessa forma é viver contrário aos princípios, aos preceitos do Senhor, é viver contrário ao exemplo de Cristo. Ele é o caminho, então precisamos viver uma vida trilhando o caminho que é Ele, andando segundo os seus passos. Amém? Então, não dar ao outro mal pelo mal que recebemos, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, ou seja, no nosso meio, no meio cristão, entre irmãos, como também para com todos. Todos. E aí, relembrando que Jesus nos dá o exemplo quando ele diz, em primeiro lugar, o que fazer, quando ele fala que nós devemos dar a outra face, que nós devemos ir além. Jesus fala sobre ir além, de não só entregar a capa que nos pedirem, mas também a túnica, de não só caminhar uma milha como nos pediram, mas caminhar 2. Jesus fala não só dar o rosto para bater, mas quando baterem no rosto, dar o outro para bater também. Mas isso é literal? Pode ser que em alguma situação seja. Tem gente que quer... É curioso que na arte da interpretação bíblica, existem pessoas que querem deixar como metafórico as coisas literais e como literal as coisas metafóricas. E isso gera muita confusão.
E o que Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo ele reforça em pelo menos 3 textos que me vêm à memória. Esse de Romanos e esse de 1 Tessalonicenses 5,15, que ele está falando para não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E o apóstolo Paulo também fala, agora eu não lembro exatamente o texto, mas ele diz que nós deveríamos nos sujeitarmos uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. E aí eu já cansei de ouvir crente dizendo que humildade não tem nada a ver com baixar a cabeça. Nós somos todos iguais e ninguém é inferior a ninguém, porque a gente não tem que baixar a cabeça para ninguém, porque a gente não tem que se submeter e se humilhar para ninguém. Quando Jesus dá o exemplo, dizendo, e o texto do apóstolo Paulo é Filipenses, eu acho que é capítulo 4. Bom, Filipenses é curtinho, se não for o capítulo 4, lê o livro todo que vai dar tudo certo. Então, Filipenses, ele está dizendo exatamente isso, que a humildade que Jesus nos ensina é uma humildade onde a gente não fica competindo altura de nariz com ninguém. Altura de nariz, né? A gente não fica dizendo, porque eu sou maior do que o outro, porque isso, porque aquilo. Não, humildade que Jesus ensina é pegar o ego, pegar o eu, negar o ego, negar o eu, negar a carne, negar a quem nós somos e confiar completamente no mérito dele. É negar completamente o ego e dizer para quem quiser ouvir que quem reina em nós é Cristo. Aí diz, considerar os outros superiores a nós mesmos. É o que o apóstolo Paulo fala, quando ele traduz as palavras de Cristo. E aí ele mostra o exemplo. Quem é o exemplo? Jesus. E o que Jesus faz? Ele diz que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. E aí o que ele fez? Ele se humilhou vindo como homem, ele abriu mão dos seus poderes de divindade e veio como homem. E como homem ele viveu, como homem ele pregou, como homem ele morreu. Só que não uma morte qualquer, uma morte de humilhação. Não só ele se humilhou deixando de ser Deus, mas quando ele era homem, ele se humilhou de novo, se tornando o pior dos homens, o mais vil de todos. A palavra de Deus diz que quem olhava para ele, lá em Isaías, que quem olhava para ele o reputava como alguém que não era ninguém. Como alguém que era perdido, era o pior dentre todos os homens, porque ele estava desfigurado, ninguém o reconhecia. Então, o exemplo Jesus nos dá. E aí aqui a gente está vendo o apóstolo Paulo reforçando isso de novo, dizendo que a gente deve viver uma vida deixando o ego de lado, parando de querer ser melhor, maior ou alguma coisa diante de alguém. Não ganhamos nada de Cristo pelos nossos méritos. Deixa eu te contar uma coisa. Não é a sua oração poderosa não são os seus atos de justiça, não são as suas bondades, as suas benfeitorias, não são os seus jejuns ou subidas de monte, ou frequência na igreja, ou o que quer que você faça, não é a sua ausência de pecado ou as suas boas obras que te dão o status de filho de Deus, que te salvam, que te colocam no lugar de salvação em Cristo. Não, a única coisa o único mérito que nós podemos utilizar para acessar a bênção da salvação é o mérito de Cristo, porque ele sim teve mérito, porque ele morreu na cruz do Calvário por nós. Como um cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha nenhuma, alguém que foi sem pecado e se entregou voluntariamente por nós. Então, se nós temos o mérito, algum mérito, qualquer mérito que seja, esse mérito é de Cristo, que foi concedido a nós por graça. Então, Jesus, quando ele ensina sobre humilhação, sobre humildade, ele está dizendo exatamente isso para nós. Ele está falando, assim como eu fiz de considerar todos superiores a mim, faça isso também. Considere os outros superiores a si mesmo, porque aí você vai entender como foi viver como eu vivi.
Isso é Jesus falando, não sou eu não, tá? Então, humildade, e é o que ele está falando. Quando eu sou humilde como Jesus foi, se me fizerem mal, eu não vou querer tirar satisfação. Se você ainda sente impulso, ainda sente desejo de tomar satisfação, tirar satisfação com quem está fazendo alguma coisa contra você, cuide do seu coração em Cristo. Provavelmente você ainda precisa orar muito por isso, para que Deus converta o seu eu, o seu ego neste aspecto também. Se você está sentindo impulsos de se vingar, impulsos de tomar satisfação, impulsos de fazer, ele me paga, ela me paga, se isso passa pela sua cabeça, provavelmente você precisa fazer um propósito com Deus para que Ele tire isso da sua vida, limpe isso de você, porque eu já falei na outra parte do vídeo, a vingança do cristão não é feito pelas nossas mãos, a vingança do cristão é feita pelo Senhor, e tem um tempo para isso e não é agora. Ai daqueles que pensam que aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz e em parte aqui se paga. Porque o pagamento completo não é aqui não. Até porque aquilo que a gente faz aqui, muita coisa nem vai ser paga, porque Jesus já pagou. Como assim, pastor Felipe? Porque vai ter coisa que o indivíduo vai fazer e ele vai se converter e Jesus vai pagar o preço e acabou, não tem cobrança. Tem consequência, né? A pessoa que viveu a vida toda dissoluta não vai, aí pega uma doença no final da vida, por exemplo, a pessoa viveu a vida inteira bebendo e aí pega no final da vida uma cirrose hepática e aí ele, né, fica acamado por causa disso. É consequência das sementes que ele plantou. Agora, Deus pode curar, inclusive, mas pode não curar. Então existem as consequências. A pessoa cometeu crimes, foi pega em flagrante, e aí está presa e se converte ao Senhor, a conversão não vai anular a pena. Agora, o bom testemunho, uma vida de bons modos, podem diminuir a pena justamente pela própria legislação do país em que vivemos. Então, as consequências permanecem, mas o pagamento talvez não exista mais. Porque Jesus pode pagar o preço e aí ele ser salvo. Mas isso é muito injusto. Não, isso é graça. A graça é subversiva. A graça não faz sentido. A graça é Deus pegando o santo, o justo filho dele e entregando para morrer no lugar de um pecador. Um pecador que era culpado e foi pego em ato flagrante. Essa é a graça. E nós estamos aqui só por essa graça. Então, não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. Com o bem, porque o Senhor se agrada daqueles que fazem isso. Seguindo, ele diz, regozijai-vos sempre. O que é regozijai-vos sempre? O que isso significa? Regozijar-se é o quê? É se alegrar. E aí ele diz, sempre. Repara que ele não fala, alegrem-se muito. Porque tem gente que se alegra muito, com muita intensidade. Mas se alegra muito hoje e amanhã já está, ó céus, ó vida, ó azar. Deus não nos chamou para uma vida de altos e baixos. Deus nos chamou para viver nas alturas. Só que o primeiro passo precisa ser dado. Qual é o primeiro passo? Negar a si mesmo. Está lá no versículo 15. Parar de querer deixar o ego no caminho. Se você estiver com o ego no caminho, desejando vingança, buscando vingança, querendo dar o troco e tudo mais, você não vai conseguir desfrutar dessa alegria constante que Jesus tem para nós. Mas sabe o que é interessante? É que ele fala regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre, de uma maneira que passa a ideia para nós que está em nós o alegrar-se. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a gente. Ele aqui não está querendo dizer aquela alegria ou felicidade passageira e circunstancial que de vez em quando a gente vive. Não é isso.
Jesus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está aqui dizendo, não está falando de uma alegria ou de uma felicidade que eu tenho quando algo bom acontece comigo, eu tenho quando uma circunstância boa acontece. É aquela alegria que não faz o menor sentido, tá tudo caindo aos pedaços, eu tô passando mal, eu tô doente, eu tô na prova, eu tô lutando, eu tô no deserto, eu tô na batalha, eu tô em qualquer situação desvantajosa e ainda assim eu tô ali firme, me alegrando, porque o fundamento da minha alegria não é mais as circunstâncias, o fundamento da minha alegria é o Senhor. Essa alegria que ele está dizendo aqui é uma alegria que é o fruto do Espírito Santo. Sabe o que é o fruto do Espírito Santo? É o resultado da atuação contínua e completa do Espírito Santo em nós. Então, o fruto do Espírito é decisão, é vontade. O fruto do Espírito é entrega. Quando ele fala se alegrem, ele está dizendo para nós que nós temos o poder de nos alegrar, independente das circunstâncias. Como que a gente faz isso, pastor Felipe? Pelo amor de Deus, porque quando uma coisa ruim acontece, eu não sei sair disso. Sabe quando você vai conseguir se alegrar independente das circunstâncias? Quando o fundamento da sua alegria for o Senhor. Quando você estiver olhando mais para Jesus do que para as circunstâncias. Sabe por quê? Quando Pedro estava andando sobre as águas por livre iniciativa. É porque Jesus chega no meio da madrugada. No meio da tempestade. Jesus chega andando sobre as águas. Todo mundo se apavora e acha que é fantasma. Aí, quando Jesus fala, não temam, sou eu. Todo mundo fica lá, é Jesus, entendi, que legal, e tudo mais, e o que quer que seja que eles tenham pensado naquele momento. Eles ficam ali, né, pensando, Jesus, vendo Jesus e tudo mais. Só que Pedro, diferente, ele fala assim, Senhor, é o Senhor mesmo, então me faça ir até o Senhor andando sobre as águas também. Agora pensa, um grupo de pessoas que há 2 segundos atrás estava achando que era fantasma, um deles sai do meio e fala assim, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Sabe o que é interessante? Por que eu falo que isso é interessante? Porque se Pedro estava achando que era um fantasma, e se ele fala, até na forma dele pedir a Jesus para andar sobre as águas, ele ainda coloca dúvida falando, se é o Senhor, me faça andar, ir ter contigo, ou chegar até o Senhor andando sobre as águas, como é que ele anda sobre as águas? Ué? Ele não estava com dúvida? Como é que ele tem fé para andar sobre as águas? Pedro nutria no seu coração o sentimento e a convicção de que Jesus estava ali. Então talvez Pedro tenha saído do barco, tateado na água, pisado ali, né, dado aqueles toquinhos ali na água para saber se estava firme, e foi. E aí o que aconteceu? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Eu imagino Pedro desfrutando de uma alegria absurda, de grande. Fala para mim, você, depois de um susto tremendo no meio da madrugada, achando que você ia morrer, e aí depois de outro susto, vendo um vulto no meio da madrugada andando sobre as águas, e aí você descobre que é Jesus. Você começa a pisar na água como se fosse solo firme. E você anda sobre as águas no meio de uma tempestade. Fala sério. Se você não ia ficar alegre. No mínimo alegre de falar assim, caramba, que é isso, Jesus, que bênção. Eu tô sobre as águas. Que sensação extraordinária foi a que Pedro viveu. E aí, o que acontece? No meio da tempestade, Pedro tira os olhos de Jesus. E ele tira os olhos de Jesus, olha para as ondas, olha para o vento, olha para a tempestade, e ele começa a afundar. Começa a afundar. Então, se você quer viver uma vida alegre, se você quer aprender com o Senhor como estar alegre, independente das circunstâncias,
Aprenda a manter os seus olhos fixos em Jesus. Ele é o alvo, Ele é o foco das nossas vidas. Ele deve ser o foco. Se em algum momento você se sentiu desestruturado, abalado, triste, desesperado e qualquer coisa, triste, tudo bem, a tristeza é comum, tudo isso é normal, é do ser humano, mas se a tristeza está se arrastando por tempo demais, se o desespero está batendo a porta, significa uma única coisa: seus olhos não estão em Cristo como deveriam estar. Porque Ele é o alicerce da nossa alegria, Ele é o fundamento da nossa alegria. E a palavra de Deus declara que aonde a presença do Senhor está, até a tristeza salta de alegria. Obviamente, a Bíblia também diz que é tempo de chorar e é tempo de se alegrar. Então existem momentos que a gente vai chorar, vai se entristecer, e isso é normal. Mas se isso passa da medida, passa daquele tempo útil, pode ser que o seu foco não esteja alinhado. Então, exercita o olhar para Jesus. Alegrem-se sempre. Depois o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração, ela deve ser constante. Não é para ficar orando o dia inteiro. Como é que é isso, pastor? Vamos orar o dia inteiro? O dia inteiro, assim, não faço mais nada, só fico orando. Não, é para estar em constante oração. Não desistir das orações pelas pessoas, por você mesmo, pela obra de Deus, pela nação e por tudo aquilo que é projeto, propósito de oração na sua vida. Continue orando. Ore sem cessar, até que a bênção chegue, até que Jesus volte, na verdade. Ore sem cessar, porque a oração é alimento do crente. Sabe por que a gente tem que orar sem cessar? Porque a oração é o nosso canal de comunicação com Deus. É através da oração que a gente aumenta a intimidade com Ele. É através da oração que nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. É através da oração que nós nos tornamos cada vez mais fiéis a Jesus, fiéis ao Pai, fiéis ao Espírito Santo. É através da oração que o Espírito Santo lapida a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, corpo, alma e espírito, para se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. É através da oração que nos tornamos íntimos de Deus. É através da oração que falamos com Ele. É através da oração que trazemos a presença do Senhor para o nosso dia a dia. É através da oração que somos conhecidos por Deus e nos fazemos conhecer a Deus e buscamos conhecê-lo. Oração. Amém? Depois, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, dê graças a Deus por tudo. Não, na verdade, deixa eu me corrigir. Ele não diz por tudo, ele diz em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Em tudo dai graças. Não importa o que esteja acontecendo, não importa a situação, dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, Ele é soberano. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, dê graças a Deus em todas as circunstâncias. E a propósito, a gratidão é um remédio natural para uma série de doenças, tá? Então, aproveita essa dica e aumente o seu nível de gratidão na sua vida. Dê graças em tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para todas as coisas. Eu ouvi alguns crentes, algumas pessoas revoltadas com 2020 nesse final de ano. Gente falando, tira 2020 que não volte nunca mais, chuta 2020 para lá, o pior ano da nossa vida, porque foi isso, porque foi aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Gente, o que o ano tem a ver com isso? O ano é só um número num calendário que foi criado há alguns séculos atrás, ou um milênio, sei lá. Não sei quando foi criado esse calendário. Mas é só um número. O ano não tem nada a ver com isso. As pessoas, crente,
perdendo a oportunidade de agradecer a Deus. Ah, mas tantas pessoas morreram. Ah, mas tantas desgraças. Ah, mas a gente sofreu tanto. Ah, mas a gente ficou doente. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo outro. Em tudo dai graças. Graças pelas desgraças? Não, é claro que não. Graças pelo motivo que você achar para dar graça. Ué, você ficou doente? Se recuperou? Tá com vida? Dê graças por isso. Você ficou desempregado? Ou teve um problema no trabalho? Ou o que quer que seja? Você está vivo, está bem, está com Cristo? Dê graças por isso. Você aprendeu alguma coisa? Dê graças por isso. Dê graças. Em todas as circunstâncias. Na pior das situações, em todas elas, de todas elas, dê graças, pelo menos, por Deus continuar do seu lado e te dando a oportunidade de estar com Ele do seu lado e você do lado dele. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Estamos terminando. Não extingais o Espírito. O Espírito Santo ele é comparado com um fogo, uma tocha que consome as partes de nós que não fazem bem para nós, que nos afastam de Deus. Ele também é considerado como um fogo, o fogo, né, o fogo que se alastra e que faz com que a igreja de Cristo se coloque em posição para atuar nessa terra e cumprir os propósitos de Deus, da mesma maneira que uma pequena chama incendeia toda uma floresta. O Espírito Santo ele pode ser pequeno, mas ele contagia as pessoas ao seu redor. Agora, o Espírito de Deus ele pode ser apagado, abafado, se nós não vivermos. Primeiro, se nós não vivermos em integridade diante do Senhor, não vivemos segundo a sua palavra, não vivemos buscando a sua direção, não vivemos segundo os seus propósitos e princípios, buscando um relacionamento com Ele. O Espírito Santo ele pode ser apagado se, vez por outra, ele falar com você alguma coisa e você se negar a fazer, seja uma mudança, uma direção, uma ação, o que quer que seja. Quanto mais eu me negar, eu resistir ao Espírito Santo para fazer aquilo que ele me pede para fazer, mais eu apago ele da minha vida. E o Espírito Santo também é apagado quando ele quer me usar para alguém, através de um dom ou qualquer que seja o ministério que ele coloca em minhas mãos, e eu me nego a fazer isso. Isso também faz com que o Espírito seja apagado das nossas vidas. Não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Porque se você apagar o Espírito Santo demais, pode ser que ele nunca mais se acenda sobre você. E se não houver a presença consoladora do Espírito Santo em nós, não haverá salvação. Amém? Não desprezeis as profecias, porque profecia, e eu não estou falando só da profecia entregue no mistério não, tá, gente? A palavra do Senhor também é profecia. É a profecia de Deus, porque profecia é mensagem. Profecia é mensagem, mensagem direta do coração de Deus para o nosso coração. Então, o profeta era aquele que recebia uma mensagem de Deus e entregava para o povo. Então, não desprezar as profecias tem a ver com não desprezar tanto as profecias inspiradas pelo Espírito Santo, especificamente sobre algo revelado sobre a sua vida, ou sobre um momento, sobre um tempo, sobre uma época, sobre um povo, como também as profecias bíblicas aqui, contidas na palavra do Senhor. Que, aliás, se você não sabe, todo profeta no Antigo Testamento... No Antigo Testamento existia a chamada Escola de Profetas, que foi fundada por Samuel. E todo profeta, mas grande parte dos profetas passavam por essa escola. O que era essa escola? Era uma escola que mostrava aos profetas como exercer o ofício de profeta. E uma das coisas que existiam como princípio fundamental de Deus para a vida dos profetas era: aqueles que não falarem segundo esta palavra, descarte a sua mensagem. Então, profeta de Deus é guiado pela palavra.
E quando ele diz não desprezeis a profecia, porque às vezes a profecia de Deus, ou seja, a mensagem de Deus chega até nós, entra por um ouvido e sai pelo outro. O profeta está sendo usado, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou então nem entra, porque bate aqui e cai. Então, a profecia de Deus, ou seja, a mensagem de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu trabalho, para o seu ministério, para qualquer coisa que você coloque a mão para fazer, não despreze, cumpra aquilo que Ele está te chamando para cumprir, porque quanto mais você desprezar a vontade e a palavra de Deus para você, mais você se afasta da vontade dEle, mais você se afasta dEle e mais perto você fica de uma eternidade longe de Deus. Então não desprezem as profecias. Examinem tudo, retenham o que é bom. Examinem tudo e retenham o que é bom. Todas as coisas se apresentam a nós. Fique com você aquilo que é bom, aquilo que faz parte, aquilo que é de Deus para a sua vida. Ah, mas eu recebi... Tem gente que ainda fala assim, né? Deus envia um profeta, um pastor, alguém para falar alguma coisa para o irmãozinho. E aí ele fala assim, não, mas a Bíblia diz que é para examinar tudo e reter o que é bom. Eu não disso aí que você falou para mim, ó, 90% eu jogo no lixo porque não é bom não, vou reter só esses 10% aqui. Tá usando a palavra de maneira distorcida, não é isso que a Bíblia quis dizer. O que ele fala é o que é bom de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tá? Não é o que é bom segundo os meus critérios, não é o que é bom segundo o que eu acho para mim, é o que é bom segundo a palavra. A palavra é o nosso crivo para saber o que é bom e o que não é bom. Então, não vem com essa de dizer que eu estou examinando a pregação. O que na pregação for bom para mim, eu tiro. O que não for, tipo cajadada, negócio de concerto, essas coisas aí, eu não quero não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o que for bom, aquilo que é bom é o que é segundo a vontade de Deus. Isso eu tenho que reter. Porque às vezes a gente se relaciona com pessoas que falam coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas que não são da vontade de Deus. Retém o que é bom. Às vezes a gente está no trabalho e a gente tem que lidar com gente que fala palavrão, gente que isso, gente que aquilo. Ah, mas o crente tem... Como é que se diz? Tem um monte de gente que só de ouvir dizer que eu sou crente, já por respeito não fala palavrão. Mas tem gente que não está nem aí para isso. E aí você vai dizer o que é? Porque você não está dando testemunho? Não. Tem gente que se sente mal até de falar com você porque tá tão entranhado o palavrão na vida dele que ele não tem vontade de conversar com você porque ele sabe que a cada 3 palavras, 2 são palavrão. E aí você fecha a porta de um relacionamento que pode levar à conversão daquela pessoa porque ele está falando palavrão? Palavrão são só palavras, gente. Você não deve falar porque são palavras torpes. Mas no fim das contas são só palavras. Deixa essa pessoa na vida dela, cada um que cuide da sua vida. E você cuide das coisas do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para nos preocupar com as coisas que ocupam a mente do Senhor. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo. Então, eu vou estar me relacionando com essa pessoa, o que não for bom eu jogo fora, eu descarto. Eu estou lendo um livro que não é um livro cristão, ou às vezes até é um livro cristão, o que não tem a ver com a palavra, com a vontade de Deus, eu jogo fora. Eu estou conversando com alguém, vê alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus, eu jogo fora. Examinem tudo. E repara, é tudo, não é uma coisa ou outra, examinem tudo para saber o que é bom e o que não é, e ficar com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas para conseguir examinar com excelência, eu preciso conhecer o crivo. Eu preciso conhecer a régua. Eu preciso conhecer a métrica, que é a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não tenho como saber se aquilo que eu estou examinando é bom de acordo com a palavra. Ok? Amém? Continuando.
Abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, tudo aquilo que parece ser mal, foge. A palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz, resistir ao diabo. Ela diz, resista ao diabo. As influências malignas, a nossa posição de acordo com as influências malignas é de resistência, para não ceder àquilo que ele está colocando sobre nós. Agora, quando está falando sobre o mal, sobre aquilo que pode despertar desejo em nós, que pode nos levar a um caminho que não é o caminho do Senhor, a isso a palavra de Deus é muito clara. Foge. Se abstenha. Deixa passar longe de você. Porque a carne, como Jesus disse, é fraca contra aquilo que ela deseja. Então foge. Se você tá... E assim... tô na dúvida, será que aquilo dali é bom ou não é? Será que eu devo fazer ou não devo? Será que eu... Se tá no será, foge. Será que eu devo fazer uma coisa X ou Y? Será que eu devo tomar ação X ou Y? Será que isso ou aquilo? Foge. Se tem uma forma, uma aparência de mal, tá suando como se fosse mal, foge, não dá só, como diz a expressão, não dê sorte ao azar. Foge. Foge porque nesse caso é melhor errar pelo excesso do que pela falta. É melhor, e na verdade não vai ser errar. É melhor você se privar de alguma coisa que você está em dúvida, até porque a palavra de Deus diz que aquilo que não é por fé é pecado. Tá bom? E quase terminando. Penúltimo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é a minha oração pela sua vida hoje, que o Espírito Santo, que o nosso Deus, que é um Deus de paz, santifique a sua vida em todo o espírito, alma e corpo. Então, toda vez que a gente vai apresentar as nossas vidas em sacrifício ao Senhor, temos que apresentar espírito, alma e corpo. Tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. Amém? E Ele vai santificar você, e Ele vai confirmar a sua fé, e Ele vai tornar você irrepreensível no tempo dEle. Só persevere na caminhada. E aí, olha só, para fechar, o apóstolo Paulo diz assim: porque fiel é o que vos chama e o qual também o fará. Esses últimos 2 versículos que nós lemos arremata a história dizendo, até ali, até o versículo 22, é o que nós temos que fazer. Nos versículos 23 e 24, mostra o suporte de Deus para nossas vidas e diz, isso é o que Deus falando, né? Isso é o que eu vou fazer por vocês. Eu vou santificar vocês e eu farei a obra ser concluída nas suas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Só para vocês entenderem, para a gente poder... Se livra do eu, não pague o mal com o mal. Depois ele diz, regozijai-vos sempre. Depois ele fala, orai sem cessar. Depois ele diz, em tudo dai graça. Depois ele fala, não extingais o Espírito Santo. Depois ele diz, não desprezeis as profecias. Depois ele diz, examinai tudo e retém o que é bom. Depois ele fala, se abstenha de tudo que parece ser mal. E por último ele diz, que Deus nos santificará e que Ele fará acontecer. Sabe o que é interessante? Se a gente olhar de trás para frente, a gente vai ver que as coisas acontecem numa determinada ordem. Porque se Deus não fizer o que Ele promete que vai fazer, ou seja, se Deus não nos santificar diariamente, todo o restante fica difícil. Deus está fazendo. Então não é um trabalho só de Deus, é um trabalho só nosso, é um trabalho conjunto. Deus nos chamou para sermos colaboradores dele, inclusive na obra que está sendo feita na nossa vida. E aí, eu não vou conseguir me abster do mal se eu não examinar tudo e reter só o que é bom.
E eu não vou conseguir examinar tudo e reter o que é bom se eu desprezar as profecias bíblicas e aquelas que forem mensagens diretas de Deus para mim. Eu não vou conseguir... eu não vou conseguir deixar de desprezar as profecias, ou seja, eu vou acabar continuamente desprezando as profecias se por acaso eu extinguir o Espírito Santo. E eu vou acabar extinguindo o Espírito Santo se eu não der graça em todas as coisas. Por quê? Se eu não der graça em todas as coisas, vai chegar uma situação que eu vou estar desesperado e aí eu vou abafar a voz do Espírito. Eu não vou conseguir dar graças em todas as coisas se eu não estiver orando sem cessar. E eu não vou conseguir orar sem cessar se eu não estiver buscando me alegrar sempre. E se eu não estiver buscando me alegrar sempre, eu não vou conseguir pagar o mal com o bem. Então Deus faz. Isso é um processo cíclico. Repara, é um processo cíclico. Os elementos são interdependentes. Agora a minha convocação, o meu chamado a você é: se esforce, viva, se esforce em viver a vontade de Deus para a sua vida. Isso daqui é um manual. Você pode anotar isso, escrever num pedaço de papel e colar na sua parede. Para você lembrar todos os dias quais são as etapas, os princípios que você deve seguir para viver a vida cristã que Jesus te chamou para viver. Para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Etapa a etapa. E que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe. Nesse momento final, eu quero fazer uma oração por você. E eu vou orar nesse momento para que o Espírito Santo aplique a mensagem, a palavra dele nas nossas vidas. Que nos dê graça, nos dê força para vivê-la. E que Deus nos santifique e nos ajude a viver a sua palavra. E, além disso, eu vou pedir para que o Espírito Santo também te guarde nesses dias. E com isso a gente vai encerrar essa transmissão. Amém? Que Deus abençoe e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, continuamos na tua presença e te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Que o teu nome, ó Deus, que é santo, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro, esse nome seja exaltado sobre as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha tocar em nós e venha fazer em nós a tua vontade. Nós vimos na tua palavra os princípios para viver uma vida cristã de acordo com a tua vontade, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque sem a tua ajuda nada conseguiríamos fazer. Como diz a tua palavra, o Senhor Jesus Cristo dizendo que sem Ele nada poderíamos fazer. Então sem ti, ó Senhor Jesus Cristo, não conseguiríamos viver esses princípios. Então nos ajude. Confiamos no Senhor, que o Senhor nos dará ajuda. Esses textos, ó Deus, que nós lemos, esses princípios que nós lemos e falamos aqui nestes momentos, não foram para nos trazer o pesar de alguém que não está vivendo segundo a tua palavra, mas foi para nos dar esperança, uma direção e um foco renovado e a confiança de que o Senhor está trabalhando e continuará trabalhando em nós, porque fiel é o Senhor que prometeu e o Senhor também fará em nossas vidas. Nos ajude a cumprir as tuas palavras, Senhor. Fala conosco e que nossa vida seja um testemunho, um altar de testemunho ao Senhor, ao teu nome, para que outras pessoas vejam o que nós temos para falar, o que temos para fazer e que sejam alcançadas por ti, sejam abençoadas por ti, porque o nosso papel neste mundo é fazer a tua obra, é manifestar o teu reino e que esteja em nós esse desejo profundo
e completo de manifestar o teu reino, não só hoje, mas enquanto nos houver tempo, até a nossa morte ou até o seu retorno. É o que nós te pedimos, crendo e confiando no Senhor em nome de Jesus. Te pedimos também, ó Deus amado, que o Senhor nos acompanhe, ó Deus, nos conduza, ó Deus Santo e Poderoso, para o restante da nossa noite, que a tua presença esteja conosco. Despeça cada um dos teus filhos, ó Deus, desta transmissão ao vivo, que o Senhor os abençoe e aplique a tua palavra em seus corações e mentes, faça com que eles sejam multiplicadores dessa palavra, ó Deus, multiplicadores dessas sementes, que eles, ó Deus Santo e Poderoso, abençoe outras vidas, compartilhando esta palavra com alguém, ó Pai, que o seu nome seja exaltado e que a tua glória seja manifesta em nós, ó Pai, nos dê um restante de noite abençoada e permaneça conosco, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês também que estão ao vivo pelo Instagram, na minha conta. Em nome de Jesus, quem está aí? Andréia, Simone, algumas pessoas que entraram, a Marlúcia. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, fica na paz.